Começando Garotas do Rock, seu podcast de música. Nós somos garotas extremamente apaixonadas pelo bom e velho rock and roll. Então, por isso, a gente resolveu criar um espaço pra falar só disso. Que maravilha, amiga. É um sonho. Um sonho. A gente vai trazer músicos, bandas, empresários, todas as pessoas envolvidas no meio que tem uma boa história pra contar. E hoje, pra dar largada, nós recebemos aqui o Jonathan Derr, ou Jonathan Correia. Por acaso, meu namorado. E meu conterrâneo. É verdade. Todo mundo em casa. Bem-vindo, Jonathan. Muito obrigado. Obrigada uma honra você. estar aqui com vocês. Ele é músico, vocalista da banda Reação em Cadeia e também tem vários outros projetos musicais. A gente vai falar de tudo aqui hoje. Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada. Posso beijar o convidado? Não se acostuma, amiga, que é só esse que você pode É a primeira beijar. vez que eu beijo a entrevistadora. Obrigada por aceitar, né, ser o nosso primeiro entrevistado. Pô, uma muito honra legal. pra mim. Estamos muito felizes de ter você aqui. Agora você finge que não me conhece, tá? Tá Aí bom. no final você pede meu telefone, porque Tá a Mar é bom. casada, só tenho eu aqui disponível pra você. Tá bom? Adorei. Então agora vamos? Bora, valendo. Bora lá. Jonathan, explica pra gente essa sua mudança de nome, porque você sempre foi conhecido como Jonathan Correia e de repente você virou Jonathan Derr. Como é que isso aconteceu? Foi numerologia? O meu sobrenome, eu continuo sendo Jonathan Correia Geman Der, né? Então, assim, é o sobrenome da minha mãe, né? E o meu avô era músico. E na época, quando comecei com a minha história na música, eu queria usar o sobrenome do meu avô para homenagear o meu avô. Só que como é um sobrenome alemão e de difícil pronúncia. Cara, eu vou no Correia, que é mais fácil, né? Mais e comercial. Acabou, e aí, enfim, os anos se passaram, a reação aconteceu. Depois eu fui Pra um projeto internacional. Exatamente, onde foi uma mudança de vida, assim. E eu pensei, cara, acho que agora é a hora de mudar essa fase. E foi quando eu decidi trocar pra Der. Que é um jeito mais fácil de falar, né? Der. Tem que fazer Alemão. biquinho, tem que fazer Der. biquinho. Aí lá fora as pessoas teriam mais familiaridade do que aqui no Brasil, né? Com certeza. O nome. É. Agora vamos falar um pouco dessa trajetória, né, amiga? Vamos. Você testemunhou lá em Novo Hamburgo. Os dois são de Novo Hamburgo, uma Como a vida cidade é louca, né? perto de Porto Alegre. Eu fico pensando nisso, como a vida é louca, porque eu lembro desse comecinho do Reação em Cadeia, final dos anos 90 em Novo Hamburgo. Eu mudei pra São Paulo em 99 pra trabalhar como modelo e o Reação tava acontecendo. E eu lembro das amigas combinando de ir no barzinho, no boliche, assistir o show. boliche. Que legal. Cara, e anos depois, eu me vejo num carro a caminho do Lollapalooza com a minha amiga Ellen. Minha amiga Ellen estava com um novo namorado. E o novo namorado era o Jonathan. E aí, quando a gente entrou no carro, eu ouvi e falei… Você é gaúcho? Sou. De onde? Novo Hamburgo. Eu falei, nossa, eu também. E foi aí que, né, Muita tudo coincidência. começou. Mais links ainda começaram a acontecer entre a gente. Aí você se deu conta que ele era aquele, né? Aquele cara que Gente. minha amiga namorava, um dos caras da banda. Isso aí. A minha amiga Pri. A Pri, exato. Gente, que engraçado. Então são muitas as conexões, mas eu queria saber de ti, porque eu tenho esse lado, né, Jonathan, de saber de como era a galera se organizando pra ir nos teus shows. E como eram pra vocês, aquele comecinho ali, final dos anos 90, Novo Hamburgo, tocar em lugares pequenos. Vocês Boliche. imaginavam que chegariam tão longe? Rapidinho, antes de você responder, porque eu queria fazer um adendo aqui, porque nesse dia no carro, quando eles se descobriram de Novo Hamburgo, conterrâneos, né? Eu e o Júnior, Era meu marido que estava junto, a né? gente não falava mais nada. Porque, assim, só faltou eles ligarem o chimarrão ali. Ligarem o chimarrão. Porque eles começaram a tricotar. Porque não sei o quê. Ah, você conheceu não sei quem. Ah, você estudou não sei onde. a Fomos, gente tinha os muitas amigos de pessoas. gaúchos, os amigos em comum. Eram a gente foi o muitos. trajeto todo. Só falando nisso. A gente foi ouvindo a história de vocês, foi muito legal. Verdade. E dali ficamos amigos pra sempre, né? E assim, a trajetória lá, numa cidade que é fora do eixo de Porto Alegre ali, porque Porto Alegre tinha uma cena muito forte de rock. Sim. Então a gente, querendo ou não, por mais que Novo Hamburgo fique ali 35, 40 quilômetros de Porto Alegre, não tá no centro, não tá na capital, né? A gente Nós tá na colônia. gauchadas sabemos. Né? A gente tá na fala, colônia. O pessoal lá de Porto Alegre. É. São Paulo Perto seria outro longe, bairro, né? né? Mas ali a gente tá na colônia. A gente Sim. é uma cidade, por mais que seja uma cidade que tenha muita ligação internacional por conta da exportação do calçado e tudo mais, mas é uma cidade que tá fora do eixo.
Então eu lembro assim que a gente começou a fazer muito show na região ali, e Novo Hamburgo com certeza, né, o boliche, que era a casa mais legal da cidade cara, de vi muita tocar. coisa no boliche, muitas bandas que ficaram enormes tocaram no boliche. É mesmo? O Ira chegou com o Ira chegou. Quest, quando era J-Quest, eu assisti o J Quest começou ali É. em São Leopoldo também. Então assim, foi um começo como qualquer outra banda, né, onde acredito que a maioria das bandas que fazem som autoral acabam fazendo essa estratégia de quando vai chegar num contratante, diz, cara, vocês têm que tocar cover e tal. Apresentava o set list de cover, mas quando chegava na hora de fazer o show, só tocava música autoral. Então foi muito, isso aconteceu muito, assim. Porém, a trajetória da Reação, ela nesse início, assim, ela não foi de tanto tempo dentro do cenário de tocar nos bares e tal. Foram poucos shows. Porque logo em seguida, o Me Odeie, que foi o single que estourou a banda, né, virou no rádio. Sim. E foi um fenômeno gigantesco, assim. Porque da noite pro dia, eu passei a andar com segurança. Que loucura, porque eu não podia mais sair na rua. Né, lá no foi nessa sul. época que você foi colherido a Capricho ou foi antes? foi nessa época, inclusive. Você tinha o quê? Uns 24? Não, eu tinha 21. Olha. Moleque. Eu novinho, moleque. Então, assim, foi uma pressão, porque assim, é difícil de mensurar pra galera que não é do sul do Brasil. Lá realmente tinha uma cena muito forte. Então, essa cena de rock tão forte, a gente poderia fazer um ano inteiro de turnê lá dentro. Só ali na região. Só ali. Tudo sold out. Tudo sold out, tudo shows pra 10 mil, 12 que mil. Loucura. Alguns era pra 50 mil pessoas. O rock gaúcho é até um segmento do rock, né? Rock gaúcho. Mas eu não considero a minha banda de rock gaúcho. Eu considero a minha banda uma banda gaúcha de rock. Boa. Porque até porque eu não gosto muito desse termo, assim. Eu acho esse termo meio segregador, um pouco, né? E tal. Então, assim, foi um período muito doido, essa do anonimato, né? Quando eu lembro que tocar no boliche era assim, eu pegava um ônibus e eu descia eu descia umas 2 paradas antes. Pra ninguém saber que você tá indo de ônibus. E ia por trás do boliche, pensando, pensa um pouquinho, tô chegando no grau. E aí entrava na van, porque a gente tinha dinheiro pra van só pra uma perna. Só pra uma perna, pessoal, tem que encontrar a van ali. E aí chegava, descia, não sei o quê. Aquela fila, né, que já fazia uma fila na frente. Exato, então massa. assim, foi muito legal essa fase, assim. E a fase da virada também foi muito legal. Mas rapidinho, é legal você dizer que você, porque eu sei dessa história, né, que você levou a fita lá na rádio. Conta um pouquinho disso, como é que foi essa virada dessa música Me Odeie. Olha que Atlântida. Foi na Atlântida. Eu pedi um Fusca emprestado pro meu tio. Um Fusca 60 e alguma coisa. Essas histórias são as melhores. Cara, eu nunca tinha ido pra Porto Alegre sozinho, dirigindo. Eu sempre fui muito, muito tímido e tal. Então, assim, eu tive que enfrentar os meus medos, né? E os meus demônios ali pra... Cara, eu tenho que ir lá na rádio, bater na porta e mostrar meu som. Fui lá, o Fusca não tinha arranque no relógio. E eu cheguei lá e o Fusca não tinha arranque, eu tive que deixar ele numa lomba, numa ladeira, pra poder pegar no tranco depois na hora de ir embora. Termo gaúcho, na lomba. Mas tá se tocando? Que ele tinha que pegar no tranco pra poder ir embora, senão não tinha cara, arranque. foi uma epopeia, assim. E aí eu lembro assim, eu deixei lá pro Tadeu Malta, que foi o cara que tocou lá na época. Falei, vou ouvir. Eu achei que ele fosse ouvir na hora, não ouviu e tal. Fui embora. Você já conhecia ele? De encontrar, assim, de oi, assim. Em lugares que a banda tocou e onde ele discotecou. E você tava ansioso na hora de chegar ali, assim, nervoso, coração acelerado? Porque, assim, poxa, eu tava entrando era no espaço da RBS, que é uma afiliada da Globo no Sul. Gigante até hoje, dona do Planeta Atlântida, né? O maior festival do Sul. E aí, cheguei lá, cara, ele não tocou, eu fui embora. Durante 2 semanas eu ouvi o programa, a fio, sempre com a fita ligada ali pra dar o rec. Até que um dia ele falou assim, hoje eu vou apresentar 2 bandas novas, não sei o quê. Eu falei assim, cara, é hoje? Play rec. Ai, que emoção, eu tenho a fita até hoje, né, daquele momento. Você tem? Tenho. E eu lembro que ele tocou a banda essa, que eu não lembro que banda que era. E depois
passou, ele botou mais algumas músicas, e a música que antecedeu o Me Odeie foi o Linkin Park, In the End. In the End. E aí ficou aquele... E aí ele tinha um programa chamado Rock Café. Ele disse assim, Atlântida Rock Café lançando também, né? Qual é o teu segredo? E, cara, dali, abracei minha mãe, choradeira. E nisso a banda já não existia mais a Reação em Cadeia, né? A banda já tinha quebrado o pau e... Ah, é? Não, a banda tinha acabado. Eu fui levar o tipo CD uma cartada lá pro... final, já brigado com os caras? Não, a gente já tinha brigado, a gente brigava... Depois eu me viro, né? Não, era depois sempre assim, a gente brigava de soco. Arruma casa. Era... Porque assim, a Reação era pra ser um projeto solo, né? Eu juntei o pessoal porque eu queria fazer um projeto, gravar as minhas músicas, né? E colocar isso pro ar. Só que acabou que... eu sempre gostei de banda e acabou que a coisa virou, de fato, uma banda. A banda era um quinteto, daí o Sami, né, ele saiu, porque o Sami era um cara muito multifacetado, fazia um monte de coisa. E mais pra frente o Sami virou o nosso câmera, nosso videomaker. Voltou de alguma forma. Então, assim, nessa época, depois que tocou, aí a banda se reúne de novo, aquela coisa toda. E a banda voltou, né? Todo mundo começou a se falar. E, cara, ali a banda explodiu. Depois daqueles com essa tocada ali? Com essa tocada, a banda explodiu. E aí começou a tocar com muita frequência. Aí esse radialista foi pra outra rádio, que era a Pop Rock, onde o Alexandre Fetter era o programador. E o Fetter é uma força da natureza em termos de rádio lá no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, né? E a Pop Rock, na época, ela tava explodindo, né, no FM. Só que a música ela ficava dentro de um programa que era só naquele programa e não estava dentro da programação. Uhum. E só que a coisa começou, aquela represa do programa explodiu. Foi então, uma pressão. A galera começou a pedir tanto a música que o Fetter falou assim, ó, bota na programação. E ele, cara, e aí... ao meu ver, no final das contas, o Fetter foi o responsável tanto por né, explodir a banda no rádio e também por ter colocado a alcunha de fenômeno. Uhum. Ele chamou a banda de fenômeno. Uau. E transformou isso, assim. Então, naquela época, depois que a gente gravou o disco, lançou, em 2002, a gente competia nas 10 mais, tanto do dia quanto da semana, entre a própria banda. Então, as 5 primeiras eram as minhas músicas brigando entre si. Tá, mas eu fiquei curiosa com uma coisa. A banda já tinha brigado quando tudo isso aconteceu. Como você fez? Depois você chamou a galera, depois vamos lá que a gente estourou. Vamos voltar? Vamos se unir, vamos parar de brigar de soco? Agora vamos se amar? Não, e aí foi, daí tocou. Daí eu falei, liguei. A banda, né, tá, beleza, bora, não sei o quê. Eu tive que, né, ainda tive que sabonetear, ali, né? Que nem a gente fala lá no sul. Usar toda a humildade, vestir a sandália da humildade. E aí, cara, depois a gente continuou brigando, a banda depois separou e tal. Porque assim, aí não era pra ser do jeito que foi. Mas agora, você repara o poder da rádio, né? Sim. E o poder de uma música. Porque ele tocou ali naquele programa e a galera já ficou pedindo. Ou seja, bateu no ouvido, o pessoal já se identificou, já se apaixonou pelo som. Exato. E é uma música que até hoje, na hora que toca, explode. Eu me maquiando pra vir pra cá, estava ouvindo essa música. Aliás, a sequência toda de Reação, mas essa eu sempre coloco 2 vezes. Eu amo, me empolga. É aquela música que inspira, né? Traz inspiração. Astral, né? Quer dizer, é sofrida, mas ela tem uma levada alto astral. Tem. E, cara, e aí a banda voltou, né, a gente fez uma turnê enorme em 2002, depois fez uma turnê enorme em 2004, porque foi o lançamento do 2º disco. Foi ali que vocês foram no Faustão? Porque você falou que o Fetter colocou vocês como fenômeno e o Faustão veio buscar, mandou uma equipe pra buscar a banda que tava arrastando multidões no sul do país e levou vocês pro Sudeste, né, pro nesse Rio. tempo a gente tava assim, a gente sempre foi uma banda, a Reação sempre foi uma banda independente, né? Eu nunca tive um contrato com uma grande gravadora, né, e assim, salvo no momento que a gente assinou com a DEC,
né, com o Rafael Ramos, que na época era o maior selo independente do momento em 2006, 2005, 2006. Ali já era o segundo disco? Ali era o terceiro disco. Mas a banda foi pro Faustão em 2005, numa entre-safra de disco. E aí ele nos chamou, e quem, vamos dizer assim, que apadrinhou a parada toda, quem recebeu a gente naquele momento foi o Engenheiros do Havaí. Que foi conterrâneos também. E assim, pô, é o chá da A gente é bairrista, né? A gente tem um pouquinho de querer abraçar os nossos. E assim, pô, eu sou fã do Humberto e da trajetória dele, e poder ser recebido por ele num programa daquele tamanho, né? Que naquela época a TV era o que era a TV. Foi assim, foi um momento muito... Obrigado, meu amor. Tava dobradinho. Quer dizer, desculpa, obrigado, Antes de você falar do hiato, né, que teve essa primeira explosão da banda, que foi um fenômeno e tudo mais, depois teve um hiato, e depois agora você tá nesse momento atual de explosão de novo. Mas antes da gente entrar na fase do hiato, a gente se conheceu. E eu lembro, gente, eu preciso contar essa experiência, porque eu tava em casa, assim, anotando alguma coisa, estudando, não me lembro, eu sempre tô ouvindo música, né? Eu lembro que começou o riff de uma música que se chama Os Dias. Aí eu tava lá, distraída, assim, eu falei, gente, que riff maneiro, né? Nossa, que música legal. Crente que era um som gringo. E aí, quando entrou a voz desse menino, eu larguei a caneta, levantei e falei, peraí, deixa eu ver que som é esse. Que isso, é uma banda brasileira, eu não conheço, como assim? Você não conhecia até então? Não conhecia, até então. Tocou aleatoriamente. E eu, igual o meu Day, que bateu no ouvido das pessoas e elas se apaixonaram, eu me apaixonei na primeira fala dele, assim, no primeiro riff. Você apaixonou por ele, e pela na primeira música, fala, pela banda? Isso veio na sequência. Aí o que aconteceu? Eu fui lá, dei um Google e tuitei. Falei, gente, eu descobri uma banda brasileira, nível gringo, vocês têm que ouvir. Pá! Joguei no Twitter. Nossa, eu recebi muita mensagem de volta. Das pessoas que já conheciam. Das pessoas que já conheciam. Eu falei, gente, nossa, eu tô muito desatualizada. Que isso? Como assim eu não conhecia? Todo mundo, não, você tem que ouvir isso aqui. Você tem que ouvir isso aqui. Mandando clipe, mandando outras músicas. E falando, eles são gigantes aqui no Sul, não sei o quê. Aí uma das respostas foi de uma certa pessoa que falou assim... My pleasure. Foi só isso? My pleasure? Só isso, my pleasure. Aí você foi pesquisar, amiga? Foi retweetando o meu tweet, né? Ele botou my pleasure. Aí eu fui pesquisar, falei, quem será esse aqui? Aí eu fui, olhei, Jonathan Corrêa. Eu falei, nossa, é o vocalista da banda, que legal, né? Vou falar com ele. Aí eu falei assim, vou dar o Google Imagens, né? É óbvio, aí eu dei o Google dele. Imagens, falei, eu tava solteira. Tinha acabado de ficar solteira, inclusive, eu falei, nossa, que gato. Aí eu fui ver o clipe da música, me apaixonei, falei, quero ele pra mim. Olha isso. Foi assim. Foi assim. Aí eu tuitei de volta, falei assim, poxa, essa banda é muito legal, vocês têm que vir pro Sudeste. A gente tem que espalhar essa banda pelo Brasil todo. Foi a nossa primeira conversa. Aí depois a gente começou a se falar no privado, né? A gente ficou 4 meses se falando, até que um dia… eu já tava gostando muito das ideias dele e tal, já tava me identificando. Eu falei, acho que a gente podia se conhecer. Aí foi você, amiga? Você que deu o start nesse sentido ele também? Ele respeitou o meu tempo, que fez toda a diferença. Eu gostei porque ele não mencionou nada, esperou eu dizer a hora. E aí eu falei assim, a gente podia se conhecer. Aí ele não respondeu. Eu falei, nossa, será que eu me adiantei, né? 4 meses depois. Pois é. Aí ele falou assim, deu uns 5 minutos, ele voltou e falou, meu voo chega às 14 horas. Nossa! E aí? Ali ele arrasou, né? Acelerou o coração? Acelerou Sua total. mão. Aí a gente se apaixonou, estamos há 13 anos juntos. É isso aí. Uau. 13 anos agora, em abril de 2026. E assim… Quem diria, né, Dengue? E um monte de história pra contar, muito rock and roll, muito show que a gente viu junto, muita coisa legal. Mas aí você veio, porque eu quero emendar isso pra você contar a sua vinda pra São Paulo. Que você veio lançar música, que você foi numa rádio muito importante de São Paulo. Conta pra gente, ficou doente, teve uma coisa assim? Assim teve dor de barriga. Mais do que quando conheceu a Ellen. Isso foi em 2003, né? Foi a primeira incursão da Reação em Cadeia em São Paulo. A gente veio pra fazer um projeto que em 89, que a Rádio Rock tinha, que era A Vez do Brasil. Né? Então que as bandas autorais, né, faziam esses shows. E na época a gente tava com o show agendado no Blém Blém. Eu nem sei se existe o Blém Blém em São Paulo, acho que não. Mas era uma casa… Era clássico. Era clássico em São Paulo. Né, eu lembro de o vídeo show passando, hoje vai ter no Blém Blém o artista tal. E, pô, vamos tocar no Blém Blém com a Rádio Rock. E quem tocava junto com a gente eram os Los Hermanos.
E beleza, cara, a gente entrou no ônibus. Que estavam começando também. Já estavam estourados. Já eram estourados, mas também era uma banda relativamente nova, né? Alternativa também. E, cara, e aí a gente embarcou no ônibus, só que eu comi um quindim no shopping em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo. Ó, Novo Hamburgo aí. Foi em Novo Hamburgo. A gente veio de ônibus. Que lugar de Novo Hamburgo tu foi comer esse quindim? No shopping. Lá no shopping. Comi o quindim. Era pra ser seguro, né? E aí embarquei no ônibus e tal. Cara, e aí eu comecei a ficar meio esquisito, assim. Cara, passei muito mal na viagem. Só, cara, assim, uma diarreia bizarra. Fez um detox. E aí, naquela viagem, eu passei mal. A gente chegou em São Paulo, né? A gente ficou no hotel Jandaia, que é um hotel clássico ali, que as bandas ficavam e tal. Bem roots. Bem roots. Bem rock and roll. O ônibus estacionou e a gente tinha uma agenda pra cumprir. A gente iria na 89 pra fazer uma entrevista. A gente foi fazer a entrevista com a Luca. E, cara, só que eu tava já estranho, mas não imaginava o quão estranho que eu tava. Cara, e comecei a ter febre. Nossa. E cheguei na rádio já delirando de febre. Que isso? E a Luca perguntava uma coisa, eu respondia outra completamente viajando na maionese. Ela devia achar que você tava doidão. E aí, depois da entrevista, eu fui pro hotel. E eu tive, cara, convulsão de febre. Que Meu isso? Deus! Foi brabo, hein? Foi brabo. E eu tava, na verdade, com uma infecção intestinal por conta de, talvez, salmonela, sei lá o que era. Uma coisa no ovo que não tava legal. Puta, justo nesse dia. Nossa, e o show, que já dá cara, nervoso, o show né? eu tava aqui, né, tentando, tirando... E o show era no mesmo dia à noite. Exatamente. Nossa. E aí eu tava tentando tirar força de tudo quanto é jeito pra poder fazer o show. Mas o show foi legal pra caramba. Foi? Deu conta? Eu dei conta. E no final das contas, assim, eu dei conta. Guerreiro. Boa. Show História pra contar, né? Bom, vamos para a parte polêmica da sua trajetória. Até agora tava tudo leve, quindim, estragado. Divertido. Agora vamos para a parte um pouco mais polêmica, que as pessoas querem saber. O momento de hiato. Por que, de repente, estava tudo indo muito bem e você resolveu pausar a Reação em Cadeia? Eu desde que a banda se tornou uma banda de carreira e tal, eu não tinha parado, né? De 2002 a 2016, eu excursionei direto com a banda, assim, a gente sempre fez os shows, mas eu nunca parei de fato pra tirar férias, Caramba! Pra ver o que era, como era viver de fora do projeto. E, obviamente, não era a intenção, mas nesse meio tempo, em 2014, eu fui chamado para montar um projeto que foi o Eagle Kill Talent, né? Então, a gente começou com o projeto, a gente começou a fazer os ensaios, começou a compor as músicas e gravar. E aí chegou um ponto que eu decidi, cara, eu vou acelerar o projeto aqui, porque as coisas também não estavam indo tão bem dentro da Reação como eu gostaria. Em termos pessoais, assim? Em várias coisas. Eu tava desgastado, vinha de muita coisa. Você tava num looping. Você não parava e tava nesse looping. Veio de muita treta com um empresário antigo que passou a mão, que arrebentou com a carreira. Cara, eu nem vou falar aqui, mas tiveram histórias brabeiras, assim. Isso acontece, né, amiga? Ainda mais com meninos tão novinhos, bombando. Assim, brabeiras de colocar em livro pra ler em livro depois, assim, porque... Mas de vocês serem enganados, de terem passado a perna. Levou muito tempo pra achar um empresário na carreira da Reação que de fato eu pudesse confiar, que eu pudesse entregar a carreira e a coisa andar. Que é o que tá acontecendo hoje, que é o Bruno Clay que toca a minha carreira hoje. Isso faz toda a diferença. Né? Totalmente. Ou seja, achou agora um empresário legal, entendeu? Depois do hiato. Depois de 20 anos, né? E aí, quando surgiu a ideia do Eagle Kill Talent, né, o EKT foi era uma banda que com a ideia de fazer carreira internacional. Então, isso não é uma coisa muito fácil de se empreender. Claro. Então, teve muita coisa legal ali, né, onde, obviamente, eu dei a pausa na banda e foquei totalmente no EKT.
E começou a cantar em inglês, né? Aí eu comecei a cantar em inglês. Lindamente. Sim, bem, é difícil. Né? Você é um dos poucos, tá? Sendo bem sincera. É um dos poucos brasileiros que eu vejo cantando em inglês e acho perfeito. Tem uma pronúncia realmente perfeita. Não tem diferença. Obrigado. É verdade. E foi muito legal, cara. Foi uma época, um período da minha vida muito especial, assim, onde eu vivi grandes sonhos, né? Eu pude fazer. Fala aí. Conta pra gente. Eu conheci os meus maiores ídolos, né? Excursionar com eles. Né? Pô, eu abri a turnê do Foo Fighters, né? A gente abriu. A gente abriu a turnê do Metallica. Estávamos lá, né? Estávamos lá. Queens of Stone Age, né? Junto com o Foo Fighters. Todas essas estávamos lá, né? Os que eram no Brasil, a gente estava. Todos. A gente excursiona junto. Exatamente. Greta Van Fleet, o Shinedown, que, né, a gente fez uma turnê com eles na Europa. O Within Temptation, que também é uma banda grande de rock. Acho que é sinfônico isso, não sei. Preciso contar uma coisa. Ele tava viajando em turnê gringa, e aí e aí, Denguinho, como é que tá? Tá tudo bem? Tudo bem, tô aqui. O Greta tá ali, tomando um banho de piscina, chamando a gente pra tomar um banho de piscina. Não, piscina de gelo. No backstage, né? Em Milão, isso foi em Milão. Qual festival? O I-Days Rock. Eles já faziam a banheira, a imersão de gelo? Os caras tava um calorão, assim, infernal. Acho que era mais pra refrescar. E aí eles todos na piscina, assim, pula aí, pula. Eu falei, negativo, eu não vou pular nesse gelo aí, não. Aí depois e aí, outro dia, né? E aí, tudo bem? Assim, as novidades dele nunca eram, assim, coisas normais, básicas. Entendeu? Teve uma vez que eu tava fazendo um trabalho aqui em São Paulo, e aí, esse evento era num hotel, aqui. Vocês podem falar, Hotel Pullman. Você lembra quando ele chegou em São Paulo? Tal, teve uma festão, não sei o que, eu fui contratada pra ir lá. E nisso, a gente ia dormir no hotel. E eles prepararam uma suíte super maravilhosa. Sabe quando você chega assim, tem pétalas de rosas? Do casal. Foto do casal, cartinha escrita à mão, tipo… Mó noite romântica maravilhosa esperando a gente. E aquela era a segunda noite com o Foo Fighters no Allianz. Eu lembro, estávamos lá. Exato, aí eu falei… Na segunda, eu tava? Eu acho que eu fui na primeira. A gente foi na primeira, na segunda eu tava fazendo esse trabalho. E aí, falei, faz seu show e vem pra cá que eu tô te esperando, né? Tipo, tudo certo. Aí, eu falei, pô, tá demorando. Não sei se eu te liguei, você me ligou. Amorzinho, oi, e aí, como é que tá? Tô aqui tomando uma tequila com Dave Grohl. E o Queens of the Stone Age. Aí eu assim, ó, sério? Miosso à noite naquela hora. Aí eu falei assim, ele, pô, mas eu não vou demorar não, já tô indo. Eu falei, não, você vai demorar sim, esquece que eu tô aqui. Vai aí, fica, aproveita, toma um monte de tequila aí com Dave Grohl, com Queens of the Stone Age. Qual o dia que você… tem essa oportunidade, entendeu? E eu falei, eu tô aqui, amanhã a gente repete, a gente vai ter… E como eram esses encontros? O que vocês batiam de papo? Como foram essas vivências? Ele Conta chegou, um pouquinho acho pra que gente. 7 da manhã nesse dia, não foi? Ele aproveitou, você deixou, né, amiga? Lógico, eu falei, nem se preocupa comigo, vai ser feliz. E aí, na primeira noite do Allianz, a gente teve o contato com o Dave e com o pessoal de toda a banda, obviamente, e do pessoal do Queens of Stone Age. Então a gente deu um presente pro Dave, eles chamaram a gente pro camarim. Aí o Josh chegou já com a tequila aqui. Não, tem que tomar aqui, gente cara. Boa, o Josh? Gente finíssima, um doce de pessoas, assim, todos eles. Você sabe que eu tenho sempre uma memória de um show que eu fui, muitos anos atrás, um Coachella, onde ele estava abrindo pro Muse. Só pra fazer uma brecha aqui. E seria, né, Queens of the Stone Age, na sequência Muse. E ele fala no final, We are the Queens of the Stone Age. Now you can go home. Sério? Eu juro, eu fiquei isso? tipo, nossa, será que ele é assim, um cara Meu Deus. simpático? Não, será que ele é muito durão com os outros? Cara, ele mandou todo mundo embora antes do Muse. Caramba, ou será que tem uma rixa, né, ali? Não, mas talvez específica com o Muse? Ele é essa figura, assim, cara. Assim, obviamente, eu não conheci o cara tão a fundo, assim, né? Mas assim, o pouco tempo que a gente pôde estar com eles ali, ele é um cara… Deu pra ver que ele é um cara extremamente sensível, né, intenso pra caramba, né? Músico, né? Eu não tenho mais aqui, mas eu devo ter algum telefone antigo meu lá. Tem uma imagem dele com a minha mãe
Ai, que fofo. E com as minhas irmãs. Ele? Sim, no corredor do estádio, ele abraçado nelas, caminhando. Nessa, amiga? Não tava nessa. Isso foi em Porto Alegre. Essa a gente perdeu. Eu amo. E assim, muito gente boa. Também amo. E o Dave é aquela figura que a gente vê ali, né, cara? A gente, né? É aquele cara gente boa, né? Que dá vontade de ser amigo. Teve um momento que eu encontrei com ele na escada, só eu e ele, assim, lá na Pedreira, em Curitiba. Tava tocando o Queens, a gente já tinha feito nosso show, começou a tocar o Queens, eu tava assistindo, aí eu subi pra comer porque o catering era lá em cima. Então eu tenho uma escada de metal e eu fui subindo e, cara, dou de cara com o David. Ele, e aí, cara, não sei o quê. Sempre expansivo. Pô, tá gostando, tá curtindo a turnê? Eu falei, tô, muito obrigado por receber a gente aqui. Eu falei, eu tava ouvindo lá, tá muito legal, tal. Que massa. E aí, cara, a gente encontrou com eles no hotel, depois em Curitiba, a gente jantou com eles, né? Eu e o Jean, a gente pegou o bife do Nate, né? O baixista, ele deixou um bifão assim, ele tava do meu lado, agora eu vou dormir. Aí eu e o Jean, assim, umas brocas, né? A gente olhou assim, foi assim, ó. Vai aí dispensar? O Jean falou assim, passa pra cá. Tira, vocês dividiram o bife. Saliva! Eu não comi o bife, cara. Vamos comer o bife. E, cara, a diferença da banda de abertura pra banda é isso aí, a gente tem que, né, aproveitar. Isso aí. Muito bom. E, cara, depois a gente fez o show de Porto Alegre, onde a gente ficou trocando ideia com o Dave, comendo fritas ali junto, ele contando as histórias dele pré-Nirvana, de não ter dinheiro pra comprar um prato que ele quebrou, saca? Falando toda aquela coisa de trocar ideia de músico mesmo, assim. Irado, o cara então, extremamente acessível a partir do momento que a gente pôde entrar naquela bolha ali, né? E em São Paulo teve essa festa, não é um after party que, cara, tipo assim, tomando drink, trocando ideia, nada de exorbitante, assim, mas foi uma parada muito massa dentro do Hyatt, né? A gente ficou trocando ideia com eles também. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, que foi nessa noite aí. Que eu tava no evento. Parceiríssima, como sempre. Amor, sempre parceiríssima. E, cara, nisso a gente estreitou as relações a ponto da gente ir pro 606 gravar o nosso terceiro disco. É o estúdio do Dave Grohl ou do Foo Fighters? Do Foo Fighters, né? O em QG deles em Los Angeles. Eu queria falar uma coisinha Northridge. breve do Dave Grohl também, então, antes de você partir pro estúdio, porque essa parte é muito, muito interessante. Mas você sabe que eu tive um contato já com ele também, né? Falei aqui, eu trabalho há muitos anos já numa grande rádio também de São Paulo, Rádio Rock de São Paulo. E uma vez pude levar ouvintes até a banda, né? Tem aquele meet and greet antes, você conhece bem. Então, quando é um artista que eu gosto muito, eu falo, gente, eu gostaria de estar presente nesse. E eu sempre fui muito fã de Nirvana, né? Nunca pude assistir Nirvana, nunca pude ver o Kurt Cobain. Então, assim, o mais próximo que eu podia chegar era o Dave Grohl. Eu já era muito fã do Foo Fighters. Isso foi em 2015. 2015, eu acho. Foi 15, porque eu tava no começo da minha primeira gestação. E aí, a gente tinha já confirmado o meet and greet. Era um palco do Foo Fighters que era dividido em dois. Lembra? Você tinha que ou entrava por um lado do estádio ou você entrava por outro. E aí, o meu ingresso era de um lado, o ingresso das pessoas era de outro. Foi uma confusão pra chegar. Quando eu cheguei, o pessoal da equipe dele falou o seguinte: o Dave acabou de sair do show de Porto Alegre, as pessoas estavam resfriadas, abraçaram, então ele não quer contato físico. Ainda tinha uma ouvinte, né, da rádio que tava comigo, falou, mas eu trouxe uma pinga, passou por toda a segurança com uma pinga escondida pra entregar pra ele. Eu queria entregar a pinga. Eu falei, quietinha aí que a gente vai fazer tudo. E ela, não, porque olha, só uma foto em grupo, não encosta, em paradinhos todo mundo. E eu falei, gente, só segue o que ela tá falando. Ela falou que não podia encostar, que não podia fazer nada. Chegou na hora, quando abriu o camarim, eles tava toda a banda, né, o Taylor ainda vivo. Toda a banda, assim, quando abriu, a menina, tipo, pegou a pinga, o Dave Grohl fez assim, ó. Abraçou a menina, jogou ela 3 vezes pro ar. E fez várias fotos. Inclusive, eu tenho foto grudadinha em toda a banda, na verdade. Mas eu tô entre… eu já vi essa foto. Entre o Dave e o Taylor. Tô exatamente entre os dois. Mas era nítido que não era algo dele. Ele não tinha falado porque não queria contato físico. Era algo da produção dele. Quando a gente chegou ali, a gente viu que ele era completamente diferente. Ele foi muito simpático, conversou com todo mundo. E eu tive a mesma impressão. Ele é esse não é cara. por maldade também, é pra proteger ele, né? Ele tinha um show com mais de, sei lá, quase 100 mil pessoas. Isso, ele tinha uma turnê a cumprir, não queria ficar doente, mas… Agora, vamos ver se a gente coloca essa foto aí pra gente ver. Não, ele é de fato esse cara, assim. Eu lembro quando a gente chegou lá no estúdio, né, a gente ficou 3 meses em Los Angeles, né, pra fazer tanto a pré-produção e aí fazer a produção mesmo do disco, onde a gente permaneceu por um mês inteiro. Se eu não me engano, a gente foi
Nós somos a primeira banda a fazer um lockout no estúdio. Uau. Né? O que é um lockout? É fazer a locação total, fechar o estúdio só pra gente por um mês. E o que vocês gravaram? Isso, hein? A gente gravou o terceiro disco, se chama The Dance Between Extremes. Terceiro disco do Eagle Kill Talent. E foi muito, muito, muito rolou especial. Um churrasco lá, não foi? Eu fiz um churrasco estilo gaúcho, sistema velho, como eu falo. Né? A gente tinha alugado uma Suburban, que é aquela veraneio. Carro grandona. E aí o Wiley, que era o nosso runner, o cara que fazia as coisas pra gente lá, corria atrás das paradas, que casualmente ele é o vocalista do Heavy Metal, que é a banda que o Taylor Hawkins tocava batera. O Wiley é o vocalista e baixista dessa banda. Ele era o cara que fazia os corres pra gente. Então ele ia junto com a gente pra pegar comida, ou fazia um corre que precisasse buscar alguma coisa numa loja de instrumento, um troço assim. Aí eu falei pra ele, Wiley, me leva lá no Home Depot, que é o lugar onde compra material de construção, e tal. Casa. Dele, tá, vamos embora. Né? Fomos lá com a Suburban. Chegou lá, mas o que tu precisa? Só que eu preciso de tijolo. Não, pra quê? Cara, eu quero fazer que exótico. Uma churrasqueira e tal. Dele, tá, beleza. Eu e ele lá, cara. E onde te deu essa ideia? De onde tu pensou assim, vou trazer a minha tradição, minha cultura pra cá? Porque quando a gente chegou no estacionamento do estúdio, cara, dentro do estacionamento tu tem a van, né, do Foo Fighters, que foi a primeira van que eles fizeram, a primeira turnê deles. Uau. Tá lá, a van deles. Que volta e meia tu vê nas entrevistas. O Dave Grohl fez um especial dentro da van. Exatamente. A White Limo ficava ali também? A White Limo também ali do lado, né, estacionadinha ali. Uau. E tava uma churrasqueira nova que o Dave comprou para aquele churrasco americano, assim, que é um rebocão. Que volta e meia a gente vê ele fazendo esses hambúrgueres pra doação e tal. É nessa churrasqueira. Eu pensei, cara, tem que fazer um churrasco aqui. Diferente. Mas não esse churrasco, vamos fazer um churrasco. Vou marcar a vida dos caras. Gaúcho e tal. Fazer uma coisa que eles nunca provaram. E, cara, eu tava lá no Home Depot montando a churrasqueira no meio da loja. Tá, é esse aqui que eu preciso de tijolo. E botei tudo dentro do carro. A gente chegou lá, montei a churrasqueira, fui no açougue, no mercado, comprei a carne e tal, carvão, etc. A única coisa que eu não achei foi espeto, porque lá eles não usam isso, né? Mas como é que você fez? A gente fez com a grelha. Né? Sal grosso. E aí eu falei assim... Porque o gaúcho gosta de espetar carne e ficar virando. E aí eu falei, vou lá gravar uma voz e depois... Assim, né? Sempre. Esse é o churrasco gaúcho. Que todo mundo imita. Acabou virando uma tradição brasileira mesmo. E eu falei assim, vou lá gravar uma voz, depois que eu não terminar a minha parte de gravação, eu venho aqui e a gente faz o churrasco. E aí foi. Aí rolou esse churrasco, né? Posso dizer que eu fui o primeiro gaúcho a fazer um churrasco dentro do 606. Uau, que irado. Você tem fotos disso? Cara, não. É porque tem que fotografar tudo isso. Conversando que quando tá com essas pessoas, a gente não quer ficar... assim... fotografando até pra eles se sentirem à vontade, exatamente. né? Eu até me arrependo, assim, de não ter... Pelo menos dessa churrasqueira, eu fiquei curiosa. Ficava mal de pedir, assim, sabe? Mas, cara, eu tenho muito vivo na minha memória, assim, de estar lá dentro do estúdio, de ver todas as coisas na parede, os discos de ouro, platina, diamante, molibdênio, enfim. A gente gravou na mesa icônica, né? Que é a mesa Nive que gravou o Nevermind. Uau. A gente gravou ali, e não só o Nevermind, como vários discos. O primeiro do Rage Against the Machine, acho que um dos discos do Tool, se não me engano, o primeiro. Tom Petty gravou ali. Caraca, só gênio. O Paul McCartney, Metallica gravou ali. Então, assim, a gente... Nessa mesma mesa. Então, mas a mesa, ela é a mesa aquela do Sound City, do documentário do Dave Grohl. E, cara, então, assim, pra mim foi um dos momentos, né... Mas acho que foi um momento... Auge da minha carreira, de fato. De toda a sua carreira. Inesquecível, óbvio que eu participei, né, de festivais com os caras. A gente tocou no Rock am Ring, na Alemanha, duas vezes no Rock im Park, no Hellfest, Download Festival em Paris, Nova Rock na Áustria, Rock in Rio 2 vezes no Brasil, 1 vez em Lisboa, Lollapalooza, tanto aqui como no Chile, né?
pude gravar um som com o John Dolmayan do System of a Down. Eu faço parte de um álbum, né, do This Grey Man, que é um projeto paralelo dele, onde ele fez releituras. Então nesse disco tem o Serge, tem o Tom Morello, tem o vocal do Avenged Sevenfold. E o Jonathan Shadows, né? E eu tô ali enfiado ali no meio dos caras, né, cara? E ele então, convidou o John pra isso. E, cara, tem uma história doida também, que foi o dia que nós fomos pra casa do Serge. Ele convidou a gente pra ir lá na casa dele. Em Los Angeles? O dia da festa da peruca? Serge do Sistema Fadal. Não, foi só pra colar na casa dele lá. Ele tava esperando a gente com uns amendoinzinhos ali, umas castanhas, uma cerveja, pra ele mostrar pra gente os quadros, né, dele, as pinturas, porque ele pinta. Eu tenho um na minha casa. Eu sei. Ele mostrando os quadros e mostrando o som dele que ele faz pra cinema, que ele tá envolvido nesse tipo de projeto, assim, foi muito legal, assim. Eu lembrei que eu tive o prazer de compartilhar um prato de cogumelos com ele, né, quando a gente foi jantar juntos lá de no comida Rio. mesmo. Não, cogumelos, gente. Ele é vegetariano, amiga? Ele é vegetariano. Ele também não come carne. Nós éramos os únicos vegetarianos da mesa, e aí ele falou, vamos dividir esse prato de cogumelo? Eu falei, vamos. Vamos. Claro. Também já dividi uma salivinha ali, porque sempre fica uma misturinha de saliva nesse prato. John, sabe o que eu queria perguntar? Teve também um outro momento icônico, pelo menos pra mim foi super marcante, que foi quando nós tivemos o Lollapalooza, que Foo Fighters seria headliner, né? E aí teve a morte do Taylor Hawkins 2 dias antes, e vocês foram convocados para fazer aquele show. Como foi essa loucura, essa mistura de sentimento? Como foi esse convite? Se preparar para isso de última hora também? Cara, foi talvez, eu acho que… Eu acho que o pior momento, assim, a pior sensação de… Porque aqui, pra mim, o sentimento era estar tocando num funeral, assim, de um cara que eu conheci, né? Foda, né? Porque agora tu contando essa história, eu entendendo que tu tinha uma relação, conhecia, já tinha encontrado o cara, já gravado junto. Brabo, né? Ele sempre foi gente boa com a gente, assim, né? Ele sempre teve fama, né, de ser muito gente boa. Ele trocou alta ideia com a gente na turnê e a gente teve esse contato mais próximo com ele. E aquilo foi um choque, porque a gente tava, na noite anterior, na noite que aconteceu, a gente tava já programado pra, né… Falando, amanhã a gente vai encontrar com os caras, a gente ia jantar com os caras, a gente tinha toda uma programação com eles, E aí, dentro da van, voltando, que a gente foi pra curtir o festival, eu abro o Instagram. Tava indo assistir o show, né? Não, a gente tava voltando da primeira noite. Da primeira noite pra casa. Porque foi depois da primeira noite e o show seria na terceira. E aí eu abri o Instagram e falei assim, meu Deus do céu, daí tinha o anúncio da morte dele ali, né? A nota de falecimento do cara na página do Foo Fighters. Cara, e aquilo, né? Todo mundo ficou atônito e… Enfim. Sem imaginar que seriam chamados até então. E aí veio o convite, né? Eu lembro que vocês até ficaram meio reticentes, né? Como esse convite? Como veio? Quem convidou? Quem teve a ideia? Porque eu lembro que eu tava do outro lado, só ouvindo, né? Quem que vai substituir? Quem vem? Como vai ser? O que eles vão resolver agora de última hora? Então tava essa dúvida. Eu acho que, se eu não me engano, partiu da Leca, né? Da C3. Da C3, né? Que cuida do Lollapalooza. Nossa amiga, cuidava do nossa amiga querida, beijo pra Leca. Né? A Leca tem histórias, ela tem histórias maravilhosas, boas. Com certeza. E assim, e ao mesmo tempo tava lá o Emicida e o Planet, né? E cara, quando veio o convite, foi a mistura de honra, né? Óbvio que a gente vai chegar lá e vai honrar o cara. Sim. Com tristeza. Com tristeza e tipo assim, cara, eu não queria estar fazendo isso. No palco principal da última noite do Lollapalooza, o lugar que todos os artistas querem estar, mas você naquele momento não gostaria de estar, tá muito né? Queria estar vendo ele ali tocar. Preferia estar como espectador. Isso, exato, assim. Foi muito triste. Tava uma energia no ar, acho que todo mundo tava triste. No público mesmo. Mas vocês entregaram. A gente entregou, a gente fez o que foi possível, não sabia o que dizer, depois, né, entrevista, não sabia o que… Foi um mix de sentimentos, assim. E foi tudo improvisado, né? Tudo em cima da hora. Mas, cara, foi, eu acho que o pior momento da carreira, assim, de subir num palco pra fazer aquilo. Eu tive que abraçar como uma missão,
dura, assim, que tinha que ser cumprida. Muito triste. Você vê que ele é lembrado até hoje, com tanto carinho, né? Sim, eu fui depois umas pessoas que são muito carismáticas, Teve muito um show marcantes. depois, né, em Los Angeles, que foi um tributo feito pelo Dave Grohl, que foi maravilhoso também. A gente fez esse show, o tempo se passou, o Foo Fighters se recolheu. Sim. Claro, né, pra assimilar tudo. E aí eles retornaram com o Josh Freese, né, o batera, e tanto que eles vieram pro Brasil. E depois o Josh saiu, isso faz pouco tempo, isso acho que foi ano passado. Ano passado. E aí rolou aquela coisa do Jean. Sim. Né? O Jean Dolabella, aí a gente tava aqui torcendo. Todo mundo torcendo e tal. Eu tava aqui, ó. E cara, e aí… Já monstro. E parece que bateu na trave, não é? Era o mas Jean aí e o outro, Jean né? me chama e fala assim, cara, antes de mais nada, a gente precisa fazer um projeto, eu e tu, a gente precisa tocar, a gente precisa compor, né? Porque assim como eu saí do EKT, o Jean também saiu, né? Na sequência, né? Fomos 3 caras que saíram do EKT. Primeiro foi o Estevão Romera, depois eu e depois o Jean. E você sempre teve uma química muito legal com o Jean, tanto de amizade quanto musicalmente. Exato, a gente, né, eu passava… Ela sabe, eu passava temporadas em São Paulo, tanto antes de sair em turnê, né? Porque as turnês às vezes duravam um mês e pouco, né? Esse momento de ir para Los Angeles durou 3 meses. Então eu tinha que vir para cá para poder estar com a banda e intensificar as coisas. E eu ficava na casa do Jean e a gente compunha ali. Era ali que a coisa começava a rolar e depois a gente levava pro estúdio. E, cara… E a gente saiu e tal, a gente ficou um tempo sem se falar, a gente voltou a se falar, foi legal pra caramba. E ele falou assim, cara, primeira coisa, a gente tem que fazer o projeto assim, 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 a gente tem que voltar a tocar, a gente tem que voltar a compor como a gente fazia, porque era legal pra caramba e tal. Mas tem que falar um negócio. Eu falei assim, eu já sei, velho. Tu fez o teste. Ele disse assim, velho, fiz o teste. E por enquanto era só boato, né? Cara, era só boato por enquanto. Era só boato. E você tava louco pra perguntar. E ele não podia falar, né? Ele não podia falar porque ele tem um contrato de… Mas eu posso falar, eu vou falar. Isso tem que ser dito, afinal de contas, poxa vida. Por mais que ele não tenha entrado, ele fato dele ter sido cotado… E assim, ele me contou a história. Pô, o John Silva, que é o empresário do Foo Fighters e foi o empresário do Nirvana e tudo mais, deu um toque nele e falou, cara, acho que tem um e-mail aí do meu pessoal e tu não viu. Dá uma olhadinha. Nossa, e ele falou assim, cara, ele não viu. E ele falou assim, cara, de fato tava no spam. Nossa. E aí ele pegou… E aí ele pegou e entrou em contato lá. Olha e como a vida é louca, quantas chances passam, né, pela nossa frente e a gente não agarra. E aí a menina lá do escritório falou assim, ó, tem tempo pra um quick call e tal, não sei o que. Não, rolou. Falei, ó, seguinte, ó, como é que tá a tua agenda pra vir aqui no estúdio, porque a banda quer levar um som contigo. Eu falei, não, vou, tal, não sei o que, só que eu tô no Brasil, vou ligar agora pro meu agente de viagens. Não, deixa com a gente isso. E botaram ele no avião, ela passou um set list pra ele, que eles queriam tocar. Acho que foram 12 músicas, se eu não me engano. Uau. E ele, em 3 dias, ele tirou tudo. Nossa, gente. E aí ele embarcou no avião, primeira classe, Rockstar Vibes. Uau. Foi pra Beverly Hills, ficou num hotel Mega Blaster. O motorista do Dave Grohl pegou ele lá, levou ele pro hotel, falou, tratamento como um cara da banda mesmo. Exatamente. Já é a história. Exato, assim, cara. E aí ele ficou tudo com a gente, não te preocupa. E aí foi pro estúdio. Quando ele chegou no estúdio, ele reviu as pessoas, né, que a gente teve contato durante aquele mês inteiro lá, né, o pessoal todo, pô, que saudade e tal, não sei o quê. E aí ele encontrou o Gus, que é o tour manager deles, só trocou uma ideia com o Gus, teve que assinar um papel lá de confidencialidade, só sabe que é praxe, não, tudo certo. E ele entrou na sala do estúdio. Quando ele entrou na sala do estúdio, ele disse que tava tudo montado, igual aquele especial que o Foo Fighters fez. Cara, tava todo o backline montado, com as coisas e tal, e a batera tava do jeito que o Jean usa. Ele só falou assim, eu só precisei trocar. Ele só precisei trocar um prato, que eu queria um outro prato pra tocar e tal. Ele só uma ajeitadinha assim no chimbal, ali no hi-hat e tal. E nisso
começou a chegar a banda. Chegou o Rami, né, o tecladista, depois chegou o Nate, depois chegou o Chris, chegou o Pat, desse cara, foi isso que legal te ver e tal, não sei o quê. E o Dave não chegou. Daí eles foram pra sala técnica, lá na mesa, lá e tal, trocando ideia, e chegou o Dave. Quando o Dave chegou, pô, muito obrigado. Eu tô contando isso tudo que ele me contou. E eu preciso falar isso, porque eu acho que é importante que as pessoas saibam disso. Também acho que é um orgulho pro Brasil. O Jean é um cara que eu admiro muito. É um cara que tem uma história no rock de muita batalha, de muita dedicação. 7 anos no Sepultura. Sepultura. Né? Teve o Diesel, que é uma outra história legal pra caramba. Eu acho que ele é um cara legal pra vocês trazerem aqui pra conversar. Com certeza, porque ele tem muita tá história. Já fiquei com isso na cabeça. É um cara que, assim, é extremamente talentoso, me ensinou muito. Existe o Jonathan antes do Jean e depois do Jean. Uau. Porque, assim, ele é um cara, ele é um professor. Ele é um músico completo, né? Muito de música com ele. E, assim, ele falou que, cara, o Dave deu um abração nele, muito obrigado, que honra tu tá aqui, assim e tal. E aí ele falou, ficaram trocando ideia de café. Aí o Dave fez um vídeo, chamada com a filha. Olha aqui, ó, o baterista do Sepultura. Que a filha gosta. Que ela porque adora. O Dave sempre fala também que é fã, né? E ele tava nervoso, ele falou? Não, ele tava naquela coisa de ansiedade, de euforia. Até porque é como uma prova, né? Imagina aquela prova que você estuda o ano inteiro, aí chega naquela prova, você fala, putz, só na hora da prova me dá um branco. Não é? Não dá esse medinho, porque você tem ali aquela é a sua chance. Você tem que entregar tudo naquele momento. 3 dias. Não, e aí ele falou assim, que o Dave falou disso assim, vamos. Já tô nervosa, só de imaginar. O Dave falou assim, vamos pro estúdio, vamos fazer um som? Vamos. Que legal. Daí ele falou assim, ela te mandou o set, né? Mandou. Quais que tu tirou? Tirei tudo. Eu tirei tanto do disco como do ao vivo. O que tu quer fazer? O Dave perguntou, vamos fazer do ao vivo, que é como vocês vem tocando há anos, né? Então, beleza. Botou o set no chão. Ready. All my life I've been searching. Cara, velho. E aí, que todo mundo curtiu, os caras enlouqueceram. E aí terminaram aquela primeira sessão. Nossa, muito foda, muito legal e tal, não sei o quê. Vamos de novo, daí foram fazer um som de novo. Daí eles já queriam marcar mais um ensaio, daí o Chris não podia. Vamos sem o Chris mesmo. E, cara, todo mundo se amarrou. E aí, por algum outro motivo, né, que não dá pra saber, eles optaram pelo Ilan Rubin, né, que era o batera do Nine Inch Nails, que casualmente é um artista do mesmo escritório. Então, daqui a pouco pode ser alguma coisa nesse sentido. E o Jean Mas eles curtiram pra caramba o som do Jean. Nossa, muito. E aí o Jean me mostrou a mensagem que o Dave mandou pra ele no WhatsApp. Então, assim, cara, o David te manda uma mensagem no WhatsApp, né, amiga? Cara, chamou em caixa alta, ele chamou assim, chamou o Jean de maestro. E elogiou muito. E falou assim, ó, cara, mesmo que a gente, né, não faz parte disso aqui, eu te quero por perto. Então, assim, fofo. Cara, outras coisas como assim, tu é família pra gente aqui. Que legal. Então, assim, cara, eu tenho um vídeo. Só dele ser cotado, amor. Quer dizer, Jonathan. Só dele ter sido cotado já é um grande feito. Agora, também é importante ressaltar que foram 2 opções de músicos. Não é que ele foi cotado entre 100. Foram só os dois. Só os dois. Você tá entendendo a moral? Só os dois. Foi 50%. 50% pra um lado. Não, cara, é assim. Uau. É um feito, é um puta feito. Eu tenho uma imagem de um show que a gente fez com o Foo Fighters em Paris, no Download Festival, que tá o Dave e o Jean abraçados, vindo conversando no backstage, assim. Já tem uma química ali. Ele adora o Jean. Ele adora o Jean. E, cara, ficaram trocando coisa, falando sobre bumbo duplo e tudo legal. mais. Cara, é legal, eu acho que... Eu imagino que... Porque o Dave, em primeiro lugar, é baterista, né? Então, imagina, ele já deve ter uma admiração pelo Jean. Com porque certeza, o Jean é um monstro. sim. Então, ele já devia ver ele lá de trás. Então, uma união muito legal. Realmente, muita moral. E o Jean é muito querido, não tem como não gostar dele. E eu posso dizer que, cara, eu toco com o cara que fez o teste no Foo Fighters, entendeu? E eu acho que um cara desse nível, né? Isso é o de menos. Eu sou coautor de músicas com ele, então assim, isso pra mim acho que é o mais legal de tudo, assim, com um cara que é muito talentoso. Estamos ansiosas esperando esse projeto aí, paralelo de vocês, onde a gente vai acontecer. Com certeza tocar as coisas do Eagle Kill Talent que a gente fez. A gente já tá mexendo aí uns pauzinhos pra fazer essa turnê, montar uma turnê aí pra galera poder ouvir os sons como eles foram feitos, né?
e dar vida de novo a essas músicas. Afinal de contas, essas músicas fazem muito sentido pra gente. Pra mim, pelo menos, incríveis. E eu tenho muita vontade de tocar. Tem que Isso tocar, vai acontecer. tem que tocar. E nós queremos, a gente vai ficar no pé, vamos cobrar. A gente foi em todos os shows. Mas eu quero entender uma coisa, principalmente acho que quem tá nos assistindo quer entender uma coisa. Depois de tanto sucesso, tantos bons momentos, o que te fez sair do EKT e voltar com Reação? Boa. Cara, a saída, a pandemia, eu acho que azedou tudo, porque a gente tava num momento de virada de carreira. A gente já tinha feito várias turnês, né? A gente tocou em biboca pra caramba, por mais que falam aí nas redes, que a banda paga pra fazer abertura de show. A banda, assim, até onde o meu último dia dentro da banda, a gente nunca pagou nada. A gente nunca molhou a mão de ninguém, a gente sempre correu atrás como uma banda, óbvio. Né? Nós somos músicos que têm mais de 20 anos de carreira. Tem bons relacionamentos. Então, exato. Então, vamos lá, guardadas as devidas proporções. Repito, guardadas as devidas proporções. Quando o Slash saiu fora da banda, o pessoal saiu fora do Guns, eles montaram o Velvet Revolver. Uhum. Cara, eles não saem de um zero. Eles têm os contatos deles. Se eu fosse um padeiro, dono de uma padaria, vou montar agora uma confeitaria. Cara, eu vou nos meus contatos para comprar a farinha. É assim que funciona, é um negócio. Mas a gente fez, cara, a gente tocou no Hangar, a gente tocou num bar clássico que eu esqueci, é clássico, mas eu esqueci o nome, lá em Guarulhos. O Imperator, lá no Rio. A gente tocou no Imperator, a gente tocou no Cult Collector no Rio, cara, que era uma biboca desse tamanheco. A gente tocou no Rio Grande do Sul, aqui em São a gente Paulo. fez o circuito do Sesc, a gente tocou no Rio Grande do Sul, em lugares pequenos. Falando isso porque, assim, as pessoas caíram em cima, porque, só faz show de estádio, só abre pra banda grande. É a banda oficial de abertura de show. Alguma coisa estranha. É que a gente entregava, cara, tem que entregar. Antes que a galera não viu, talvez. Claro, não viu porque a banda não estava exposta. Depois a banda foi exposta. A gente teve a sorte de ter virado na Europa. A gente ficou no top 5 viral. No top 5 viral? Não. No top 50 viral. A gente ficou na 4ª posição na Europa do Spotify. Então aconteceu isso. Sublimated virou uma música que começou a tocar. Né? E quando a gente fez esse 3º disco, a gente assinou com a BMG um contrato mundial, né? BMG é alemã, né? A BMG é alemã, mas era óbvio que tinha a situação toda no Brasil também. E aí a gente estava com um empresário lá fora, que era o pessoal da C3, né? Que eram os nossos empresários, que inclusive a Leca, né, fez todo um meio de campo. E assim, as pessoas, elas era um contato aqui, um contato lá, mas, cara, o que sustenta isso é competência, a música. Então, assim, no palco, no palco, a gente, cara, e modéstia à parte, a gente entregava, sempre entregou e vem também de uma experiência de corre já, né? E corres individuais antes do EKT também. Exato. E aí, quando a gente lançou esse disco, a gente já tava ali, lançando um disco mundialmente, né? Eu lembro de chegar depois nos festivais da Europa lá, o pessoal dos escritórios da BMG recebendo a gente e tal. A gente fez TV lá fora, na Holanda, a gente tinha airplay com rádio em todos os lugares da Europa. A gente ficou no top 30 da Billboard nos Estados Unidos com The Call, né? A gente ficou por 12 semanas, se eu não me engano, 15 semanas, né? Nesse top 30, o que é uma coisa muito difícil de acontecer. Aquele momento era o turning point, né? Era um momento que a gente ia virar a chave, e veio a pandemia e derrubou uma agenda de 68, quase 70 shows. Olha isso. Nossa. Né? Ferrou com muita gente. Nos festivais grandes que a gente voltaria novamente. E era a hora de divulgar o disco, né? Era o momento que a gente ia divulgar, porque era aquele tour support, né, para fazer a divulgação do disco, porque uma banda de rock, ela só vira realmente se tiver turnê. E a gente ia fazer turnê com o System of a Down lá fora. Uau. Tinha show com Faith No More. Cara, tinha muita coisa acontecendo. E na Europa a gente tinha plantado uma semente muito legal, onde a gente tocou com bandas que nos deram a oportunidade para abrir também, mas a gente virou o jogo, a gente, né, puxou o público pra gente. Lembro de tocar no Brixton Academy, em Londres, saca? 5 mil pessoas ali, e a gente
botando pau pra quebrar. Você sente quando o público tá na sua mão, né? Claro. Duas vezes em Amsterdã, no AFAS Live, que é gigantesco. Isso. Né? Enorme, a galera vindo abaixo. A gente tocou na Alemanha, em Colônia também, num lugar muito bacana. A gente tocou na Arena de Nîmes, no sul da França, né? Uma arena de 2000 anos. Uau, né? Com o System. Inclusive, o John tem uma foto ali que eu amo. A gente tem que enquadrar aquela foto. Vamos ver se a gente coloca aqui pro pessoal ver. E, cara, e aí, enfim, aí a coisa azedou, a gente começou a ficar entre a gente, porque cada um foi pra um canto, energeticamente a gente já não tava mais muito. Porque a gente começou a viver muito uma coisa do business mais do que o play. O play. Uhum. E eu preciso tocar pra me salvar, pra me curar das minhas coisas. Eu precisava disso. Eu queria compor e tava difícil de compor porque a banda não tava se encontrando. E daí se encontrava um pouco aqui, encontrava um pouco lá. A coisa começou a ficar… Cada um morando num lugar, imaginar. E aí o ego matou o talento. Aí a coisa… O nome… que eu sempre achei que o nome era um teto de vidro, mas, cara, a gente é ser humano, né? E, enfim, a coisa aconteceu. E naquele momento eu não sabia muito o que fazer. Se eu parava, eu parava, eu continuava tocando as músicas. Porque você é com uma outra banda. Quando você rompeu, eu lembro do seu comunicado, até então eu não sabia, eu lembro que eu já enviei, amiga, isso é real. E quando você rompeu, você já se imaginou voltando pra Reação? Você não sabia o que fazer. Não tô feliz aí. Não tinha mais como. Tá. Tava difícil, assim. E eu, cara, assim, banda não é fácil. Imagino. Né? Nós somos 5 pessoas, com cada um com a sua história de vida. Muito cada intenso, um com a sua ideia. E são 5 caciques, né? E muito visceral a coisa, né? É muito emocional, muita coisa acontecendo. Muito de novo, eu tenho o maior respeito por tudo que a gente construiu. Né? O nosso corre foi real. Sim, só que você contou aqui pra gente em tão pouco tempo, já deu pra entender a magnitude da coisa. E assim, foi uma coisa muito, muito feita na garra ali. Eu lamento muito, assim, porque eu me dediquei muito, mas eu preciso dizer, porque fica uma coisa do tipo assim, porque o Jonathan saiu, porque o ego dele, mas as pessoas não sabem o que acontece, de fato, atrás da porta. Termos esse espaço, exato, então eu preciso falar. Não foi legal, cara, não foi nem um pouco legal. Mas, graças a Deus, eu pude retomar a Reação, né, que foi o projeto que me abriu as portas pro mundo da música. E eu voltei com uma turnê que durou 3 anos, uma turnê que passou por São Paulo 2 vezes, passou por BH, passou por Campo Grande, Florianópolis, Curitiba, várias vezes. Foram quantos shows, hein? Mais de acho que foram mais de 130, 140 shows. Caramba, fez o 89, o Rock Boat, né? Fez até o Rock Boat, foi legal pra caramba. Eu tava lá. Também. E, cara, assim, foi especial. Eu não imaginava que seria como foi. Vai ser legal, mas não imaginava que seria desse jeito. Né, onde eu pude ver o público que sempre acompanhou, que cresceu, um público novo que também, né, passou a curtir a banda depois ali. Até imagino filhos já, né? Os juntos, filhos daquela galera que eu contei lá de Novo Hamburgo que se reunia pra ir no boliche, todo mundo já tem filho. Hoje leva os filhos no show. E vocês pararam 7 anos, né? 7 anos. Então, o pessoal tava com muita saudade. Claro. Né? Eu gosto muito dessa pegada, desses revivals. Assim, eu gosto Essa muito quando as bandas se reencontram. Muito forte. Eu acho o que pessoal ficou muito feliz. Esse saudosismo é muito interessante. E é isso mesmo, é a chance de você voltar pra sua adolescência, né? Aquele momento ali que você… Que te fez acontecer, curtir aquela banda, que te trouxe, né, pensamento. Isso constrói um pouco o nosso caráter, né? Nossa vida, nossa história. E aí voltar pra esses momentos. E pra você ver, amiga, que o que é verdadeiro fica, né? A amizade que era verdadeira ficou. A música que era verdadeira e muito boa, de excelente qualidade. Se você não conhece, escute Reação em Cadeia, porque esse menino aqui arrasa. Não é à toa que a voz dele me conquistou antes de eu ver essa carinha linda. Conquistou na voz, conquistou esse mulherão na voz. Vai conquistar qualquer outra coisa nessa voz. E são 25 anos já de carreira. São 25 anos, Aí esse ano, agora 2026, vocês estão comemorando 25 anos da banda, né? A gente lançou agora a turnê 25 vezes Reação, que é a turnê que vai comemorar os 25 anos de estrada, né, da Reação. E,
cara, não saiu o primeiro show ainda, a gente tá na fase de… A gente já anunciou, né? Já tem ingresso rolando em vários lugares. Porto Alegre, né? O Araújo Viana, que é um dos maiores anfiteatros do Rio Grande do Sul, já tá lá vendendo ingresso. E assim, e ao mesmo tempo, né? No meio disso tudo, eu quero fazer esse projeto com o Jean, né, onde já tenho ali um time. Você sempre nessa loucura de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, é isso? Continua essa vida, John? Sim, eu falo pra Ellen que às vezes eu penso, amor, cadê aquela minha cueca? Ou cadê aquela minha meia? Aí eu descubro que tem um pé de meia no Rio, o outro tá no Rio Grande do Sul. É verdade. E a cueca tá sei lá, tá no… Tá no flat de São Paulo, das bermudas. A gente vive nessa, assim. E, cara, é legal, cara. São Paulo, toda vez que a gente vem pra cá, a gente se diverte muito, a gente tem os amigos, né, aqui. E tem um público que ama vocês também, que fica pedindo pra vir cada vez mais. Acho que eu quero voltar mais vezes pra cá. São Paulo sempre foi um objetivo muito grande meu, assim. A gente, né, morou um tempo aqui em 2006, né, mas por conta de empresário, daquela história que eu falei lá atrás, no início do programa, acabou que a gente teve que voltar e recomeçar uma história para poder de novo galgar as coisas aqui. Eu ia adorar tê-los aqui mais perto, em São Paulo. Com certeza. Inclusive o show do ano passado da Áudio foi incrível, lotado. A gente deve ter imagens disso também. Boa. Mostrar? Sim. Agora, amiga, nosso tempo esgotou. Não pode Vamos ser. ter que finalizar, infelizmente, mas com muita alegria, porque tenho certeza que vocês amaram esse episódio. Ficamos muito felizes de ter você aqui com a gente, John. Você merece tudo de maravilhoso. Vocês você, também. Independente da minha relação, da nossa relação, te considero um cara muito talentoso, muito especial, muito merecedor de coisas maravilhosas. E pra gente, posso falar por nós duas, é uma honra começar o nosso programa com você aqui. Obrigado. Com toda certeza. Fico honrado demais. Fiquei até emocionada com essa declaração linda. Eu fico muito honrado, obrigado mesmo. E desejo um maior sucesso. Eu acho que vocês duas têm uma sinergia muito grande. Não é de hoje, né? São a dupla dinâmica do rock, né? As garotas do rock, né? A gente faz o que a gente ama, a gente só consegue fazer o que a gente ama, né? E vocês são true. Uma coisa que eu sempre falo. A Ellen, ela tem uma coisa assim de a gente acorda de manhã, se eu acordar depois, daqui a pouco eu acordo com heavy metal tocando. E, cara, ela conhece as paradas assim. Ela diz, mas como é que tu canta esse som aí? Não sei como canta, mas tá lá, tá na memória dela. E eu sei que isso é contigo também. Vocês têm esse espírito de verdade, assim. Vocês vestem a camiseta. É o estilo de vida. Então, as duas estilo de vida, né? Aí, combinando, a gente cara. foi show que a gente foi essa semana, né? Ainda estamos com esse espírito. Ganhei da Ellen essa camiseta. É verdade. A gente comprou. Showzaço, inclusive, né? E assim, esse projeto aqui pra gente é uma coisa muito orgânica, muito natural. A gente só tá trazendo pra vocês o que a gente já vive. É isso, né? o nosso dia a dia. E às vezes as pessoas querem saber, têm curiosidades. Várias amigas falam, por que você e a Ellen não se reúnem? Por que não fazem alguma coisa? Vocês têm uma energia tão legal juntas. E a gente falou, tá na hora de fazer e tem que ser aquilo que a gente gosta, falar de música. Obrigada por ser o nosso primeiro entrevistado. Não podia realmente ser outra pessoa. Primeiro porque você é um grande músico, tem muita história pra contar, tem muito talento, tem muita coisa pra fazer ainda pela frente. Você sabe que eu tô sempre torcendo, tô sempre lá na frente te assistindo, te aplaudindo. Tenho muito orgulho de falar que somos da mesma cidade, somos gaúchos. Nós dois galgamos aí muita coisa, né? Buscamos a nossa vida com muita dignidade, muita honestidade, sempre correndo atrás daquilo que a gente quer. E a gente tem uma coisa muito forte, que é família, né? Assim, lá em Novo Hamburgo a gente tem essa coisa, a gente quer orgulhar nossa família, a gente quer orgulhar nossos pais. Exato. Eu acho que a gente tem isso em comum. Eu acho até, só, desculpa, um adendozinho. Acho que não claro, vocês podem ter isso na cultura de vocês, no Novo Hamburgo e tal, mas eu acho que isso é um valor que nós temos em comum. Com certeza. Né? A família, os valores mesmo em si. Como você falou, construir as coisas com honestidade, com integridade, com talento, com vontade, com amor. Então, esse podcast é sobre isso. Isso que nos uniu, né, amiga? Se não fosse essa mesma energia, não estaríamos aqui. Vocês talvez não saibam, mas nós somos amigos, a gente anda sempre junto. A nossa lista de convidados está maravilhosa. Então, fiquem com a gente tá muito feliz
de compartilhar nossas conversas, nossos amigos e os nossos ídolos aqui com vocês. Muito obrigada pela audiência. Obrigada, amiga. E esse é o primeiro de muitos. Muito bom fazer isso com Te você amo, amiga. também. Obrigada. Obrigada, John. Obrigado. John. Obrigado. Foi um prazer, gente. Pode beijar o convidado. Eu não. Só beijinho no rosto. Mas Sucesso até o pra vocês. próximo. Sucesso. Obrigada, até o próximo. Eu ainda vou trazer um Beijo. convidado que eu possa beijar, eu Ah, prometo. bom.